Logos: Prefeitura de Ponta Grossa. Cultura. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal. União e Reconstrução. Saruê Produtora. GUP, 40 anos. Direção: Ângelo Rocha. Em forma de desenho, uma ema caminha. Ela remete a uma pintura rupestre encontrada na cidade de Ponta Grossa. Escrito na tela: Pinturas rupestres, Patrimônio Arqueológico de Ponta Grossa. O município de Ponta Grossa, ele tem um relevo que, de certa maneira... Gilson Burigo, professor e geólogo. Mais detalhado que nós temos no estado do Paraná. Nós temos essa passagem entre dois grandes compartimentos, o primeiro e o segundo planalto do Paraná, marcado por essa grande estrutura que é a escarpa devoniana. A escarpa, ela é sustentada por um conjunto de rochas... Imagem da escarpa devoniana. ...arenitos, mas não só, ligados à formação furnas. Então, uma longa história geológica, começada há mais de 400 milhões de anos, levou à formação de depósitos de sedimentos, principalmente areias, intercalados localmente por argilas ou então cascalhos, que viraram os arenitos, famosos arenitos da formação furnas. E esse contraste entre diferentes camadas de areias, ou então camadas que têm material de textura um pouquinho mais fina ou um pouquinho mais grossa, acabam resultando em locais favoráveis ao desenvolvimento de uma série de imagens da cachoeira do Rio São Jorge. Lapas, cavernas, fendas, relacionados a toda essa evolução geológica desse setor especial do estado do Paraná, em especial, como a gente disse, aqui do município de Ponta Grossa. Existem ciclos geológicos na Terra, de maior ou menor... Rosemary Moro, professora e bióloga. Mas o ciclo que eu estou falando é um que mais ou menos de 26 mil anos em 26 mil anos, existe uma oscilação no eixo da Terra e há muitas mudanças climáticas. A última que nós tivemos, então, foi há cerca de 10 a 11 mil anos atrás, que marca especificamente a mudança do Pleistoceno para o Holoceno. Que mudança é esta? O clima torna-se de uma maneira, digamos, súbita, mas vamos entender que é súbita numa escala geológica. Então, não foi em 10 anos tudo mudou. Mas, se você tinha um Pleistoceno que há mais de 50 mil anos era frio e seco, foi bastante súbito ele se tornar, então, um clima progressivamente mais úmido e mais quente. Pela rapidez que aconteceu e pela forma agressiva que aconteceu, realmente é uma invasão florística, principalmente de espécies arbustivas e arbóreas. Originalmente, o estado do Paraná, isso porque ocorreram já muita devastação. Marta do Carmo, professora e bióloga. Tinha sua área original com 85% de cobertura florestal. Imagem aérea do Vale do Pitangui. Nossa região, só não, a gente não tem cobertura total florestal, justamente porque nós estamos numa região de relicto, aquilo que sobrou lá de eras remotas. Então, por isso que a gente tem essa matriz de vegetação campestre e a gente tem também áreas de cerrado. O que a gente tem que entender é que a paisagem dos Campos Gerais, então, ela está em desacordo com a época atual, porque no Pleistoceno o clima era mais frio e um pouco mais seco. Imagem aérea de campos nativos. Então, a gente tem a formação desses campos que basicamente é a mesma paisagem de hoje, as mesmas espécies, só que os extremos do clima, essas espécies eram bastante rústicas e era campo. Ao fundo, área de cultivo agrícola e floresta nativa. E as árvores que acompanham a araucária, elas são muito mais recentes. Elas são do Holoceno. Então, no Pleistoceno não tinha nenhum tipo de floresta. E esta mudança climática para eles foi muito favorável, porque a caça começou a se tornar mais abundante, mais rica, mais fácil de apanhar. Claro que também era
caçadores e coletores, então nós temos uma maior diversidade, né, de raízes e de frutos, e como eu disse, da fauna que vem atrás desses frutos. Essas pinturas foram elaboradas por Cláudia Parelada, professora e arqueóloga. Desde os paleoíndios, né, que são populações que conviveram com a megafauna extinta, né, que é a preguiça gigante, o tigre dente de sabre, que deixam as representações simbólicas, né, muitas associadas, que a gente pode fazer uma comparação com momentos da memória daquela população. Em relação aos povos que habitaram aqui a região de Ponta Grossa, Henrique Pontes, professor e geógrafo. Os antigos são os chamados umbus. Eles eram conhecidos como caçadores-coletores, eles produziam muito material lítico e nós temos aí uma relação de idade que chega até aproximadamente 10 mil anos, e aqui em Ponta Grossa nós temos um sítio arqueológico. Imagens ilustrativas na tela. Mais de 7 mil anos desses povos. De qualquer forma, por fatores que não são ainda muito esclarecidos, esses paleoíndios eles se extinguiram e foram repostos por outros grupos, e esses grupos já dominavam a agricultura. Então, o impacto, né, cultural não foi tão grande. Essas pinturas rupestres que existem, né, e já foram documentadas em diferentes abrigos no município de Ponta Grossa, são relacionadas também a populações ceramistas, que entram na região há cerca de 4 mil anos atrás. Né? São populações G-meridionais, né? Tem uma cerâmica fina, com engobo negro, né? E esses abrigos, né, parecem ter uma sucessão de ocupações, né, e uma parte delas está relacionada a essas populações G. Mais recentemente, né, 4 mil anos atrás, nós tínhamos também a possibilidade de ter guaranis nessa região, e mais recentemente nós tivemos, né, os povos caingangues. Nós podemos dizer que nunca tivemos estudos sistemáticos aqui no município de Ponta Grossa, especificamente na Escarpa Devoniana, sobre a arqueologia aqui da região. Mas tivemos importantes estudos de pesquisadores vinculados ao Museu Paranaense, como o Odemar Blasi, Igor Chimes, a Claudinês Parelada, que contribuíram significativamente acerca do conhecimento arqueológico aqui da nossa região. O professor Odemar Blasi nasceu em 1920. Foto de Odemar Blasi. Ele, na adolescência, já veio com... Imagem de Odemar acompanhado de Igor Schmitz. Né? Mas ele foi um dos pioneiros. O professor Odemar Blasi foi meu primeiro orientador, né, arqueólogo. Eu comecei a estagiar há 41 anos atrás aqui no Museu Paranaense, e eu escutava todas essas conversas dele, dos vários mapeamentos que ele tinha feito, né, em relação aqui aos Campos Gerais, e que incluíam Ponta Grossa. Muitos desses mapeamentos, né, o professor Odemar Blasi era muito perfeccionista, ele não chegou a publicar. Né? Ele fez em 1970 uma publicação mais direcionada ali para Piraí do Sul, né? No qual ele coloca a Fazenda das Cavernas e pro parque. Imagem de um trecho do Cânion Guartelá. O Guartelá, que é Tibagi. Então, a gente pensando nessa história da arqueologia paranaense, com essa primeira documentação em 1956. Imagens de arquivo na tela. Lame, do José Amperer, eles foram, né, para alguns abrigos, inclusive um que depois o professor Igor Schmitz, né? Imagens do abrigo Cambiju e pinturas encontradas no local. E de 70 até a década de 90 teve um hiato. Alessandro, no interior do abrigo Usina São Jorge. Na região. E justamente em 1999, no abrigo que a gente se encontra agora, abrigo Usina São Jorge, foram realizados novos levantamentos na área arqueológica, né, visando as pinturas rupestres. No caso, foi um levantamento no meu TCC da época, onde a gente fez um levantamento, um cadastramento
em um levantamento, uma caracterização da área do abrigo Usina São Jorge. Pinturas que representam servídeos no abrigo Usina São Jorge. Né? Inclusive foi realizado decalques, usando meios digitais na época. Documentos digitalizados na tela. Documentos digitais tirados na época. Mas, posteriormente, com o PG Rupestre, agora recentemente, né, esse projeto a gente retornou nesse abrigo, fez novos levantamentos. Pinturas rupestres nas rochas. Novas representações, novas pinturas, né, diversas figuras que estavam escondidas a olho nu, embaixo da fuligem. A gente conseguiu cadastrar novamente nesse projeto. O projeto PG Rupestre, ele foi aprovado em um edital... Laís Massuqueto, pesquisadora e geógrafa. Cultura, e o objetivo principal dele era visitar os sítios já conhecidos, então eram 25 sítios conhecidos na cidade, e o objetivo era, então, fazer um recadastramento, tirar novas fotos. Henrique tira fotos de pinturas rupestres. Explorando áreas próximas desses sítios conhecidos, nós fomos descobrindo novas pinturas, novos locais, né, com Henrique caminha sobre paredes rochosas. Então, acabou se ampliando esse objetivo, né, de explorar, de prospectar também essas áreas próximas, né? E com isso nós tivemos aí um número muito maior de abrigos com pinturas rupestres e também no quantitativo de pinturas conhecidas, né? Bem, o projeto PG Rupestre nos revelou dados, né, informações muito importantes aqui para o município de Ponta Grossa. Uma delas é que hoje nós temos 52 sítios arqueológicos conhecidos. Desses 52 sítios arqueológicos, durante o projeto, foram realizados decalques... Pinturas rupestres identificadas como emas. Uma estatística em relação ao grafismo aqui de Ponta Grossa, que é incomparável a qualquer outra área dos Campos Gerais, como também em outras regiões do Brasil. Esse é um inventário que tem uma dimensão muito grande em relação aos resultados. Aqui no município de Ponta Grossa, na região da Escarpa Devoniana, nós temos diferentes tipos de vestígios arqueológicos. Os mais expressivos, os que mais nós conseguimos identificar, são os grafismos rupestres, mas além deles nós encontramos, né, material cerâmico, pedaços de minerais e rochas, lascas, pontas, né, as chamadas pontas de flechas, como também nós temos oficinas líticas, né, locais onde eram produzidos, amolado, afiado instrumentos do dia a dia desses povos originários, como também gravuras, né, que são escavações, marcas produzidas por essas comunidades nas paredes, principalmente das áreas abrigadas. Durante muito tempo foram conhecidos apenas alguns sítios pontuais aqui na cidade de Ponta Grossa. E isso dava uma ideia de que não existiam tantos sítios. E com o projeto PG Rupestre, né, nós conseguimos mais do que duplicar o número de sítios conhecidos. Que imagem de círculo raiado com duas cores de pigmento, vermelho e amarelo. Em relação ao grafismo, ao tipo de grafismo, às cores predominantes, aos estilos, né, de se são figuras geométricas, se são figuras de animais, se são apenas vestígios que não se consegue mais decifrar o que estava desenhado. Das figuras pintadas encontradas nos abrigos que mais se destacaram foram as figuras aviformes, que representam aves, né, sendo possivelmente emas, curucacas e demais aves que eram, né, do convívio dos povos originários que habitavam aqui a região. Então, nós temos também representações de cervídeos, de outros animais que lembram o lobo-guará, a sussuarana, e também muitas figuras geométricas, que são linhas, que são pontilhados, marcas, né, das pontas dos dedos, né, e alguns que são apenas vestígios que não se consegue mais saber o que seriam essas pinturas. E em relação à cor, né, a maior parte das figuras elas estão em tonalidades de vermelho, né, então às vezes um vermelho mais claro. Imagem de grande painel com pinturas no abrigo Sumidouro. Mas nós também temos figuras em amarelo e apenas algumas, né, na cor preta. Durante o projeto nós também realizamos o decalque digital desses 277 painéis a partir de um banco, né, de fotografias com mais de 14 mil imagens e centenas de gigabytes de arquivos. Então, nós temos um quantitativo de número de figuras, né? Então, até o final do PG Rupestre foram
contabilizadas 1.212 pinturas rupestres, né? Mas existe um potencial ainda em Ponta Grossa, porque nós não conseguimos percorrer todas as áreas, né? Uma das nossas principais conclusões, né, com o projeto PG Rupestre é de que esse patrimônio que foi identificado, né, 52 sítios arqueológicos com grafismo rupestres, ele não revela o real potencial que o município tem. Então, com certeza, ainda nós teremos a oportunidade de achar novos sítios arqueológicos, novas pinturas rupestres, inclusive achados nos abrigos, nos sítios que hoje são conhecidos. É realmente um potencial muito grande que tem aqui na região da Escarpa Devoniana, em Ponta Grossa. Outro ponto bem importante do projeto foi justamente a questão da educação patrimonial. Então, muitas pessoas desconheciam, né, que existiam tantos sítios na cidade, né, pinturas diversas. Então foi produzido um livreto infantil, né, intitulado As Aventuras Arqueológicas de Ema, que traz uma maneira bem lúdica, né, com uma linguagem simples, para ser distribuído nas escolas para as crianças. E foram mais de 5.000 cartilhas, né, mais de 5.000 livretos distribuídos para a Secretaria de Educação de Ponta Grossa. Foi distribuído também para a Secretaria de Cultura e também para o Sindicato das Escolas Particulares, para que esses livretos então chegassem, né, e fossem utilizados pelas crianças em sala de aula. E além disso, né, foram feitas oficinas com os professores, tanto da rede pública quanto da rede particular, para que eles também tomassem conhecimento, né, sobre os dados gerais do projeto e sobre o livreto infantil, para que eles pudessem trabalhar com as crianças em sala de aula. Durante o desenvolvimento do projeto PG Rupestre, nós tivemos momentos positivos de identificação de novos sítios arqueológicos, novas pinturas, mas também momentos tristes de perceber os riscos que esse patrimônio arqueológico aqui de Ponta Grossa possui, né? E aí dos pontos importantes de salientar em relação aos riscos a esse patrimônio é que nós temos imagens de abrigo com depredação humana. Destruição das pinturas rupestres, rabiscos, produção de fogueiras, ou seja, essa destruição pela visitação, né, desses locais. Então, a falta do controle da visita pública, mas nós também temos um risco que ele é muito maior e que a gente está percebendo ele surtir efeitos agora, que é a alteração da paisagem, né? As áreas onde esses abrigos estão situados, né, a maioria deles está em áreas que deveria ser campo nativo. E esses campos estão cada vez mais sendo alterados, destruídos por diferentes atividades. A proteção dos sítios arqueológicos no Parque Benjamin da Luz, analista ambiental ICMBio. Muito ligado à proteção dessas áreas de campo, essas encostas, as escarpas. Então, a gente tem vários problemas que afetam essa região. A gente tem, por exemplo, a disseminação do pinus nas áreas de campo. Então, eles conseguem se instalar nas áreas de rocha e as raízes acabam, por vezes, facilitando a queda dessas... Imagem da Escarpa Devoniana, mostrando a disseminação do pinus sobre o campo nativo. Esse processo de degradação. A gente tem os incêndios que ocorrem algumas vezes nessas áreas, então os incêndios às vezes... Imagem aérea de uma queimada em área de campo nativo. E trazer ali fuligem, conseguem causar algum problema nos abrigos ou nos sítios. No sítio Abrigosina São Jorge, um dos mais representativos no quesito de arte rupestre aqui na região de Ponta Grossa, também, infelizmente, é um dos mais depredados, né? Desde 99, quando foi feitos os levantamentos aqui, já existia essa depredação de fuligem, de rabiscos em cima das pinturas, mas ao longo dos anos, né, para os dias atuais, para os últimos levantamentos, a gente percebeu através de fotos, né, da época e de agora, que vários locais do abrigo continuam essa depredação, infelizmente. A degradação mais acentuada a gente encontra pela ação do homem, quando a gente tem realmente o vandalismo direto em cima das pinturas, essa tentativa ou desconhecimento da fragilidade do arenito ali naquela no local, então acabam estragando as pinturas, raspando ou
ou por algum outro motivo tentando levar algum souvenir daquilo para casa, né? Uma das formas de a gente estar evitando essa depredação no rico patrimônio arqueológico da região dos Campos Gerais, em especial aqui em Ponta Grossa, né, seria projetos de educação patrimonial. É aquela frase que a gente sempre usa nas nossas palestras, né, o conhecer para preservar. Se você não conhecer a importância, a relevância de um sítio arqueológico como esse, jamais você vai estar preservando, né? Então são iniciativas como o projeto PG Rupestre, o projeto Tibagi Rupestre, Piraí Rupestre, todos esses projetos que envolvem tanto a comunidade quanto o meio científico, né? A gente usa como a educação patrimonial, né, para estar divulgando e fortalecendo a comunidade a estar preservando locais como esse. Então o nosso desafio e a nossa meta principal é levar essa... Rafael Balestieri, geógrafo e coordenador de Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura do Paraná. Até mesmo de divulgações desses espaços, né, para que eles sejam protegidos e tenha aí seu devido cuidado, né, dentro das questões das normativas e de patrimônio e tudo mais. E para proteger esses campos, as florestas de araucárias, as formas de relevo, as feições geológicas, ao longo dos anos foram criadas várias áreas protegidas aqui no contexto da Scarpa Devoniana em Ponta Grossa, como por exemplo a APA da Scarpa Devoniana em 1992, o Parque Nacional dos Campos Gerais em 2006 e mais recente, em 2014, a área de tombamento da Scarpa Devoniana. Obviamente que a gente, né, precisa de áreas de preservação, né, unidades de preservação, né, unidades de conservação, para poder manter, né, aqui uma amostra, né, já está tudo tão destruído, pelo menos uma amostra, uma parte de uma amostra do que a gente tem, né, são as nossas raízes aqui, né? Nós fazemos parte disso, então será que precisamos destruir tudo, né? Então, olha o respeito, né, com os animais e respeito a nós mesmos, né? É a nossa cultura daqui da nossa região. E essas unidades, elas têm características diferentes. Então, as APAs, elas têm um olhar mais amplo. Ela é uma área muito maior e que você vai tentar equilibrar os impactos dos diferentes empreendimentos que ocorram nessa região. Então, é uma visão macro de uma região para você tentar fazer com que os impactos ali se equilibrem, não sejam tão grandes. Os parques nacionais ou parques estaduais, eles já têm uma característica mais restritiva. Eles vão ter um direcionamento maior para a proteção, mas também vão permitir o uso público, a visitação, a presença de pessoas ali dentro em diversas atividades, além das atividades educativas, né, dessa interface com a sociedade. Com relação à utilização desse riquíssimo patrimônio cultural e natural da região, eu acho que nós ainda temos algum dever de casa a realizar, né? Nós precisamos, junto aos conselhos de gestão de unidades de conservação, dos nossos conselhos, especialmente aqui do município de Ponta Grossa, incorporar a compreensão de que isso pode ajudar a, além de proteger, de criar empregos, trazer, né, para uma parte mais ampla da sociedade o que realmente significa o nosso patrimônio arqueológico, o nosso patrimônio natural. Termos estratégias que consigam conectar, né, o turismo, a execução de atividades culturais, né, dentro dessas áreas que são especiais em função desse patrimônio arqueológico, esse patrimônio natural que nós temos, né? Então, precisamos encontrar mecanismos, né, precisamos capacitar as pessoas para que essa atividade seja realizada respeitando as fragilidades, as características especiais que cada uma dessas atividades precisa ter, né? Mas incorporarmos isso como algo fundamental na gestão das nossas atividades na área dos Campos Gerais. O uso público, né, o turismo, a visitação turística em sítios arqueológicos, né, é um ramo do turismo que tem muito potencial no Brasil todo. Inclusive nós temos várias áreas do Brasil que são sítios arqueológicos e também importantes pontos turísticos. E aqui em Ponta Grossa não é diferente, né? Um dos aspectos importantes ao considerar, né, a utilização de sítios arqueológicos para o uso público, para turismo, para aulas, é primeiramente
ter um controle do acesso. Ter o controle do acesso possibilita gerenciar melhor como que ocorre essa visitação. Então, além do controle do número de pessoas, grupos pequenos, a visitação guiada é fundamental e reforça ainda mais a importância do turismo, uma vez que trabalha a divulgação científica e a educação patrimonial. E a gente trabalha muito, né, por isso é importante essa parceria. Muito Fabiana Moro, superintendente do IPHAN no estado do Paraná. Informações. E aí, nesses sítios mais relevantes, né, esse caso dos sítios que tem pinturas rupestres, a gente entende que é muito importante que a gente possa deixar esse patrimônio mais visível para que as pessoas entendam até o valor, né, e a importância disso. A gente sabe que alguns locais são de difícil acesso, ou enfim, estão em áreas que nem é permitido tanto ter acesso, mas a própria possibilidade que você tem hoje com ferramentas, né, de tecnologia, enfim, filmar e depois fazer vídeos, né, possibilidade de imersão, da pessoa se sentir como se estivesse no local, já são modos de você difundir esse patrimônio, né? Então a gente, claro, idealmente quer que todos esses projetos sejam feitos, né, e aprovados pelo IPHAN, para que a gente possa ter um controle de que essa eventual visitação não vai causar nenhum tipo de dano no patrimônio. Conservação pode ser aliada à obtenção de recursos de dividendos, né? Conhecemos aí pelo menos uns 3, 4 casos muito emblemáticos de pessoas que a família detém essas áreas há décadas, que estão investindo muito fortemente e com bastante retorno num ecoturismo de qualidade, tornando Campos Gerais, inclusive, reconhecido nacionalmente. Então, eu acho que quanto mais as pessoas tiverem acesso a esse... Álvaro Dias Filho, gestor do Parque de Natureza Buraco do Padre. Até numa visita educacional, mais fácil essas pessoas vão entender a importância de conservar. Iniciando nas escolas ou mesmo pessoas já adultos, né? Isso não importa, o importante é que elas saibam o que elas estão vendo, qual é o contexto disso, e aí eu tenho certeza que vão passar a conservar. Essas pinturas, parte delas não estão descoladas, né, de populações que vivem até hoje em dia. Então isso a gente tem que pensar. Quando pensa em conservação, em patrimônio, a gente tem que pensar que parte dessas pinturas estão relacionadas a povos indígenas que vivem até hoje. Talvez não em terras indígenas dentro do município de Ponta Grossa, mas talvez como indivíduos dentro da área urbana ou da área rural e que têm vínculos, né, de memória com essas representações. O projeto PG Rupestre trouxe uma série de resultados espetaculares, né? Mas também ele trouxe um enorme desafio para a comunidade e para a sociedade aqui nos Campos Gerais. Nós temos um rico patrimônio natural e cultural ainda a ser descoberto, ainda a ser devidamente apropriado pela sociedade. Então, novos estudos, novos projetos devem acontecer para que nós possamos conhecer, compreender, entender as conexões que podem ser estabelecidas com isso que é algo precioso e que nós temos a responsabilidade de traduzir da melhor forma e fazer chegar às novas gerações que ainda deverão passar aqui por essa região, tal qual fizeram os nossos povos originários. Os créditos finais aparecem na tela. Logo, Gupi, 40 anos. Saruê Produtora. Logos: Prefeitura de Ponta Grossa, Cultura. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura. Governo Federal, União e Reconstrução.